Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Com as bênçãos de Nossa Senhora, vamos continuando essa nossa caminhada no mês de maio, esse mês mariano, onde a gente observa tantas manifestações de carinho, de gratidão, de amor, de afeto por Nossa Senhora. É um mês dedicado a ela, é o mês de Maria. E, meus irmãos, semana passada conversei um pouquinho sobre o primeiro dogma mariano, que seria o dogma da maternidade divina de Maria. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o segundo dogma, que é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Lá na igreja primitiva, a exemplo do dogma da maternidade divina de Maria, os primeiros cristãos já tinham como uma verdade de fé, já afirmavam, acreditavam sem sombra de dúvidas, que Nossa Senhora era virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto, e se manteve virgem por toda a sua vida. A sempre virgem, puríssima, castíssima, santíssima Virgem Maria. Então, meus irmãos, é um dogma de fé que foi confirmado, foi declarado um dogma na nossa igreja, no Concílio de Latrão, no ano 649. O nosso Deus, o seu plano de amor, o seu plano de salvação, escolheu Maria para ser a mãe do Salvador, que engravidou pela ação do Espírito Santo sem a participação nenhuma do seu esposo José. Esse é o dogma, é a afirmação. E nós encontramos uma das fundamentações bíblicas para a virgindade perpétua de Maria, está lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, que diz, citando o profeta Isaías: Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, o Deus conosco. Então, meus irmãos, não tem sombra de dúvida que Nossa Senhora se manteve casta e pura. Não podemos entender a virgindade de Maria somente no aspecto físico, de modo nenhum. Nossa Senhora é aquela que se consagra plenamente, totalmente ao projeto de Deus. Ela está cheia do amor de Deus em seu coração, em sua vida. Ela é totalmente devotada a esse projeto de salvação, em ser a mãe do Salvador, em trazer até nós o próprio Filho de Deus, a arca que abriga em si o próprio Deus. Então, meus irmãos, é uma afirmação verdadeira de fé para nós, na nossa história, na vida da nossa igreja. Então, para nós, meus irmãos, flui com muita naturalidade dos nossos lábios essa afirmação: Maria Santíssima, Virgem Maria, sempre Virgem Maria. Já aprendemos lá no colo da nossa mãe essa verdade de fé. Mas nem todos acreditam assim, e cada um tem o direito de acreditar no que bem achar melhor, né? Algumas denominações cristãs dizem que Jesus tinha outros irmãos, baseado em algumas passagens aqui, por exemplo, em Mateus 12, no versículo 46. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Outra passagem que diz aqui em Lucas 8, 19, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Então, meus irmãos, é lamentável que exista essa compreensão contrária de que Nossa Senhora teve outros filhos, quando nós sabemos que na cultura judaica não existia o grau de parentesco como nós conhecemos agora. As pessoas que participavam do mesmo clã eram considerados irmãos e eram chamados como irmãos, tratados como irmãos. Então, um se referia ao outro chamando de irmão. E isso que está na Bíblia não deve ser levado ao pé da letra, porque causa realmente esse desentendimento. Nós que somos católicos acreditamos com muita naturalidade, com muita fé e com muita alegria de que temos a nossa mãe sempre Virgem Santíssima. Se fosse ao contrário, meus irmãos, ao pé da cruz, quando o filho entrega a sua mãe aos cuidados do discípulo amado, ele não teria entregue ela aos cuidados dos seus irmãos? Então, meus irmãos, na Bíblia, em nenhum momento, em nenhum lugar nós vamos encontrar essa afirmação de que Nossa Senhora teve outros filhos. Neste nosso momento mariano, eu gostaria de dizer que a virgindade perpétua de Maria nos traz também um grande ensinamento. Ela que se manteve sempre virgem, com seu castíssimo esposo São José, viveram a entrega total ao projeto de Deus. Nós também somos chamados a viver a nossa virgindade, a viver a nossa pureza de coração, como diz a bem-aventurança, felizes os puros de coração.
Nossa Senhora era pura de coração, se manteve sempre pura de coração. E nós também, como filhos e filhas de Deus, obedientes à nossa mãe, também devemos seguir um caminho de santidade, trilhar um caminho buscando a santidade, essa pureza de coração. Vivemos em meio a tantas situações difíceis, onde o pecado impera por todos os lados. Nós cristãos que aprendemos das Escrituras qual é a vontade de Deus, que aprendemos de Nossa Senhora os seus ensinamentos de mãe, que devemos seguir um caminho que agrade o coração de Deus. Então, esse dogma da virgindade perpétua de Maria também nos dá essa mensagem de que nós possamos nos manter fiéis ao projeto de Deus, ao chamado de Deus, exemplo de Nossa Senhora, a sua entrega total, a sua consagração total ao projeto de Deus. Com as bênçãos da sempre Virgem Maria, nossa mãe, vamos finalizando esse nosso momento mariano, mas gostaria de pedir a você um favor: deixe o seu comentário, dê um like, inscreva-se no canal e acione o sininho, que a cada publicação que for feita no canal você vai ser notificado e vai acompanhando também esse canal de evangelização, que com as bênçãos de Deus vai crescer e com a sua participação também. Tenham todos um ótimo dia, até a próxima, se Deus quiser.